Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou por aqui para falar sobre o nosso Flamengo. Eu acho que já está mostrando ali qual é a posição inicial, né, do reforço do Flamengo, onde o Felipe ali está priorizando, está planejando. Agora, o Flamengo pede mais, talvez uma versatilidade maior, né, pelas necessidades hoje do time. O Flamengo, inclusive, no próximo jogo contra o Mirassol não vai ter o Jorginho. Passa bastante por esse assunto também que a gente vai falar por aqui. Mais dois reforços. Centroavante e zagueiro, que o Flamengo ainda busca nessa janela de transferências. Tem proposta de saída. Empresário recebeu ligação lá da Rússia. Vai ter uma saída aí para dar uma desafogada na folha do Flamengo. Enfim, eu vou aqui te atualizar, meu amigo. Só pedir para você deixar o seu like. Pedir aí pra você deixar a curtida, que é muito importante aqui pro nosso trabalho, beleza? Tamo junto, obrigado aí pela sua moral. Vamos começar com essa notícia que vem de... o empresário do Pablo recebeu uma proposta, amigo. Libera. Vende logo. Bom, ao que parece, segundo a imprensa internacional, tem um time lá na Rússia que tá querendo o Pablo. O Pablo já jogou até, né, no futebol da Rússia. Inclusive, ele veio do futebol da Rússia, né, quando chega pro Flamengo. E que o empresário do atleta havia recebido ali uma proposta. Agora é aquilo, cara. Ele tá querendo, né, o contrato dele com o Flamengo é um bom salário, tá sem pressa, né, não tá fazendo questão de atuar, mesmo trabalhando ali de uma forma, né, separado, ele vai permanecendo ali. Eu não sei se essa proposta o iria o convencer a deixar o Brasil, deixar o futebol brasileiro e assinar com esse clube. De fato, ali o Pablo, ele tem sido uma despesa, né, pro Flamengo, pois o Flamengo tem ali o contrato amarrado com o atleta, um bom salário, uma rescisão unilateral daria ao Flamengo, né, sem acordo, uma multa ainda, então um prejuízo ainda maior, né, sendo calculado pelo seu salário mensalmente. Então, com isso, o Flamengo está naquela. O empresário do atleta recebeu uma proposta, vamos ver qual vai ser o desenrolar. Para o Flamengo deve estar doido para conseguir vender o Pablo o mais rápido possível, para no mínimo ali já tirar ali um bom valor do salarial, que afinal de contas o Flamengo tem virou uma despesa, né? Nem um ativo mais né, do clube. É o seguinte, galera, o Flamengo tem uma estreia aí próxima, né, do Carrascal, esse meia, né, esse jogador aí para tentar né, sustentar o Flamengo ali na criação das jogadas, meio-campista, joga pelo lado esquerdo, como você, certamente você passou aqui no nosso canal, você viu os vídeos que a gente trouxe, joga também por dentro, pode ser esse substituto, esse parceiro, não importa, do Arrascaeta, mas mais um jogador para municiar, né, para encontrar atacantes, para ser encontrado também, né, se movimentar bem, enfim, dentro ali, ele é um jogador também driblador, né, apesar de não ser o pontinha, né, mas ele é um driblador, então corresponder tecnicamente, criatividade, invenção, né, tem que ser um time inventivo, sem dúvida nenhuma. Então o Carrascal aí, essa próxima estreia do Flamengo. Só que eu quero falar sobre o próximo jogo do Flamengo e sobre um jogador que já, um recém-contratado, mas que já estreou, que é o Saul. Próximo jogo, é provável o Flamengo passar um perrengue na linha do meio de campo quando a gente fala desses dois volantes, né? Eu trouxe no vídeo de ontem, que a gente fala sobre, né, a eliminação ali do Flamengo do Atlético, eu fiz pontuei uma consideração ali, que eu acho que é muito importante pro Flamengo, e o Flamengo não vai ter o Jorginho contra o Mirassol. A tendência é passar um perrengue, porque o Jorginho é o cara, né, da capacidade de passe, mais controlador, que tem, né, e não ter esse jogador, a gente já sabe que naquele setor do campo a dificuldade ela tá existindo. E aí ela vai e acaba, né, eu já lembro logo do Saul. E aí eu pego esse histórico do Saul. O Saul começa agora, né, no Flamengo, pouquíssimos jogos, pouquíssimos minutos. Saul não tem ainda nem 90 minutos, vai alcançar primeiro 90 minutos. Embora ele não tenha 90 minutos, ele tem entrado em jogos diferentes, contra adversários diferentes, na sua grande maioria em circunstâncias diferentes, mas está jogando na mesma posição e praticando, né, a mesma função, assim a gente pode dizer. Mapa de calor contra o Ceará, mapa contra o Atlético, né, o Atlético foi em 2 oportunidades, o que mudou ali foi os minutos em campo, né, mas a gente vê praticamente sendo esse jogador que trabalha mais para a direita, para dentro. Uma função
que o Saul pode, na minha opinião, sim, fazer e fazer bem. Ele tem, né, no seu histórico na carreira, essa função. Só que aí existe uma diferença que a gente precisa entender aqui. O que o jogador pode fazer e o que o clube precisa, né? E outra, hoje o Saul me parece, entre todos os reforços, aquele junto com o Emerson Royal, que está há muito tempo, né, sem jogar, mas me parece que é aquele jogador que fisicamente vai precisar, né? Diferente do Samuel Lino e diferente também do Carrascal. O Carrascal não tá jogando porque desde o período que o Flamengo começou a sua negociação, o Dínamo afastou, porque é um método de trabalho, sobretudo dos clubes russos. Quando começa a negociação, eles nem relacionam o jogador. E quando relacionam, tampouco colocam para jogar. Isso aconteceu com vários. O Wendel, o Claudinho, vários. Beleza? Então, o Carrascal mais vinha treinando. O Saul não. Já estava treinando à parte, estava fazendo um trabalho individual. Me parece fisicamente tá abaixo, né? A gente vê que tá ali entrando e tal. Tecnicamente, poxa, teve até uma apresentação, a primeira muito boa contra o Atlético. Agora, seria muito importante pro Flamengo ter o Saul mais controlador, sobretudo com algumas ausências. Por exemplo, a atual, onde não tem o Jorginho. Porém, não adianta ter o Saul ali e o Saul marcar fofo. Não tem? Marcar fofo quando o Flamengo perder a bola. Quando o Flamengo perde a bola. Porque o Flamengo precisa que esse cara preencha espaços. E aí eu não sei se esse cara, se o Saul fisicamente tá apto para fazer e fazer bem essa função. Porque não é só a bola no pé, né? Também tem que fazer as coberturas, também tem que ter a transição, sobretudo quando o Flamengo, no Maracanã, por exemplo, é um Flamengo propositivo. Perder a bola é voltar rápido, é transitar rápido. Então a gente não sabe ainda. Mas a verdadeira posição hoje do Saul no Flamengo, ela é o Gerson. Proporcionalmente, o Saul, quando entra no time do Flamengo, ele tá para cumprir as funções que o Gerson cumpria no Flamengo. A posição é praticamente ali a mesma. O cachorro tá uivando agora, irmão. O vizinho tem um lobo. Tem um lobinho. Vamos lá. Então, o Saul, apesar de ser pouquíssimos minutos, mas é um fato, cara. Hoje, agora, a verdadeira posição dele tem sido esse meia mais pelo lado direito, né? Lembra muito aquilo que o Flamengo fazia com o Gerson, que jogava pelo meio, pelo lado direito, em aspas, um falso ponto, e aí a nomenclatura que quiser da posição. Mas a gente tem visto isso por ali. E aí o Flamengo no mercado fala-se de zagueiro, né? E de centroavante. Ora, centroavante até o Flamengo estava negociando com o Beltrán, né? A negociação ela não dá um passo à frente, pois é uma escolha do atleta. O atleta não quer retornar para a América do Sul, então, consequentemente, com isso, não quer jogar no Flamengo. Ok. E é melhor não querer e não vir do que não querer vir, em aspas, obrigado, e depois, sabe como é que é, né? Então, não tem que estar com disposição mesmo. Não quer ir perfeito, vai lá, plano de carreira, plano de vida, segue lá na Europa e tenha sucesso. E zagueiro, né? Pois tá curto. Se você parar para pensar, tá curto pelas opções que o Felipe utiliza. Ele não utiliza a rapaziada mais jovem. Então, Iago, João, esses que foram pouco testados, ele não utiliza. Então a gente nem conta. São os dois Léos e o Danilo. Né? O Cleiton ali foi uma eventual, mas também não conta. É uma consequência de um SOS. Então tá bem curto. O Danilo pela lesão, vai abreviando também. E Léo Pereira e Léo Ortiz jogando essa carga muito alta, faz com que o Flamengo queira um zagueiro. Não é informação. Não é. É uma opinião. Eu acho que o Flamengo talvez queira até um zagueiro que não seja nem para disputar titularidade. Talvez seja um zagueiro já testado, um zagueiro já experiente ali no quesito, já esteja, em aspas, pronto, que é o modelo que o Flamengo busca, mas que seja esse cara para ser suficiente para o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, quando não estiverem aptos, vai lá, joga, tal. Seria meio que esse quarto zagueiro pegando a vaga do terceiro, que é do Danilo, porque tá fora. É uma opinião, tá? Não é informação. O Flamengo não me confidenciou
essa característica da escolha. Mas eu vou trazer aqui, tá? Qualquer observação, não vou ficar especulando o nome aqui, porque eu vou estar prestando um deste serviço a você e vou estar distanciando você da realidade. E o nosso serviço não é esse, muito pelo contrário. É para te aproximar com a verdade, com a sinceridade, para você saber o que realmente é com a realidade, tá bom? Grande abraço, tamo junto, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Deixa o seu like e agora jogo Mirassol, Campeonato Brasileiro. Estaremos lá no Maracanã, se Deus quiser, e eu te aguardo a sua companhia. Um abração.